Capítulo 7. Acorrentados jamais. Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de... Eclesiastes 3, de 1 a 8. Chegamos ao final de nossa jornada. Foi um longo caminho até aqui. Reflexões, embates emocionais, lembranças dolorosas e escolhas difíceis. Tempo de tratamento da alma e de renovo espiritual. Quero encerrar esse livro trazendo à memória o livro de Salomão. O rei mais sábio de Israel nos escreveu, Eclesiastes. Este livro nos leva a fazer uma profunda reflexão em que vida e morte, alegrias e tristezas, ganhos e perdas são a sua principal temática. Verdades eternas. Eclesiastes aponta que na nossa vida vão existir inúmeras fases de paz, de guerra, de plantar, de arrancar, de chorar, de tempo de derrubar e tempo de edificar. Em todas essas fases, por mais que possam não parecer, são relevantes e importantes para a construção que Deus pretende executar no nosso. Cada fase nos lapida, constrói, ensina e prepara para o propósito maravilhoso que Deus planejou para cada um dos seus. Algumas pessoas, quer por teimosia ou escolhas, demoram um pouco mais a alcançar o propósito planejado por outras. Assim que entendem do coração do Pai, caminham na direção de sua voz. Mas cada um de nós, em seu tempo e ritmo, caminhará rumo aos planos do nosso Senhor. Durante todos os capítulos do livro, abordei muitas situações, diferentes fases na sua vida, que na caminhada, em seu ninho, podem ter construído para gerar marcas e sequelas em seu, que foram as principais responsáveis por te impulsionar ou por te destruírem. No decorrer da leitura do livro, muitas vezes, em meio às páginas de reflexões, você pode ter se perguntado por que Deus permitiu tudo isso acontecer? Porque, afinal de contas, passamos por tantas situações que nos machucaram e trazendo tantas marcas e dores. São tantas as cicatrizes que hoje olho para elas e às vezes não consigo entender que Deus, no seu infinito poder e amor, me permitiu passar por tantas situações que ainda doem, que destruíram os meus sonhos, e cada vez que dói, me pergunto aonde estava esse amor? Por que eu e tantas outras pessoas tiveram que vivenciar tanta... É importante que em todo o tempo ouvimos líderes declararem que somos vencedores, que podemos todas as coisas e que as misericórdias do Senhor se... Entretanto, muitos olham para si e não conseguem se apropriar dessas verdades, por essas palavras parecem estar tão longe de sua realidade. Se pudessem reescrever esse capítulo, diriam que em suas vidas as lutas e as tempestades é que se renovaram a cada manhã. A existência é um eterno game. Você nunca vence e já imprimiu em sua alma a identidade de perdedor. É fácil compreender, olhando para o porquê de tanta mágoa e descrença na vida. Também, como é desafiador uma mudança de quando tudo o que se tem na memória são perdas e fracassos. Como em meio a tanta angústia, crer em uma vida melhor. Como responder essas questões? Só existe uma solução: Jesus. Sei que pode soar como lista demais ou clichê, uma frase de efeito, como se eu não pudesse compreender o seu problema. Mas creia-me, não estou sendo nada disso e entendo bem a sua dor, o seu problema. Já pensei um dia como você antes, e mesmo assim, se ainda não tivesse tocado no âmago da questão, sei bem, sim, ele mesmo, Jesus. Veja o que um profeta disse certa vez acerca dele, porque foi subindo como renovo perante e como raiz de não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, de dores e o que é padecido. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos certamente, ele tomou sobre si as enfermidades e as nossas dores, e nós o repudiávamos por aflito, ferido de Deus, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos 2 a 5. Homens de e que sabe o que é padecer. As nossas dores levou sobre si. Ele sabe, ele entende, ele compreende, porque viveu e experimentou tudo. Sabe o que é ser rejeitado. Chegou a ser rejeitado até mesmo entre os próprios irmãos, entre a família, no seu ninho.
Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele e os seus irmãos, e lhes disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras, porque ninguém há que pure ser conhecida em público, e contudo realizei os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-se, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. 7. Em outro episódio, o próprio Jesus é quem fala sobre sua própria rejeição. Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é essa? E como lhe que fazem tais maravilhas por sua... Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se. Jesus, porém, não há profeta sem honra na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Não pode fazer ali um milagre, não curar uns poucos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade de Marcos, pelo fato de saber que Jesus sabe da dimensão das dores, é que afirma que nele elas podem dissipar. Não estou falando de fórmulas nem de uma fé em si, mas a Bíblia nos que homens e mulheres que ousaram e tiveram mais a cura, alcançaram a salvação. Jesus, a dor é em Jesus, a história é transformada e apenas a abundância é resgatar abismo de dor. Eles quebraram suas correntes. Por todo esse livro, lhe foram presenteadas histórias reais de pessoas como você, que foram traídas, humilhadas, machucadas, abandonadas e feridas por sua comunidade, seus amigos, famílias e irmãos, pessoas que foram esquecidas e que injustamente, exatamente como você, receberam todo tipo de ataque e quase chegaram a desistir. Falamos de José, que vivia em paz, sendo amado e amando sua família, até que um dia, em meio a uma e por fim, vendido como escravo, estranho e diz tudo por conta do ciúme e da inveja que nutria por ele. Um jovem que até então só havia vivido afeto e cuidados, que nunca tinha feito mal a qualquer, que estava agora vivendo confuso, abandonado e agora escravo de pessoas que sequer conhecia, estranha. Você também acompanha comigo a trajetória da mulher de sangue. Desde 10 anos, ou todos os seus bens, tudo aquilo em busca da cura de uma doença incurável. Essa mulher vivia humilhada, não poderia tocar. Naquele período da história, a mulher em seu fluxo, e por isso, até o período terminar, e ela caminhava abandonada, envergonhada, sem possibilidade de game over, até que, encorrentada, estava livre. Outro que viveu um momento de grande dor e decepção foi o poderoso Nazireu, juiz de Israel, homem forte e abençoado, que tinha sido separado para liderar os israelitas contra os seus inimigos, que perdera seu coração para a pessoa errada. Uma mulher, aliás, várias, a ponto de sua destruição. Sansão entregou seu coração, sua alma, seus segredos a Dalila, mulher terceira e cruel, que destruiu a sua vida e o vendeu a seus inimigos. Game over. Mas ele também tivera sua segunda chance em Deus. Acorrentado? E o que dizer de Davi, de Paulo, de cada um dos que constam no livro de Hebreus, ditos como heróis da fé? Poderia listar uma infinidade de pessoas, quer dentro do contexto ou no nosso cotidiano, que foram perseguidas, humilhadas e apontadas como perdedoras. Pessoas para os quais, ao olhar para sua vida, nos deem só erro, humilhação, fracassadas, como nós outros. Porém, se olharmos com mais atenção, cada uma das iremos perceber algo em comum. Apesar dos momentos de dor e das fases de perda, houve aquele instante em que Deus, tendo a sorte delas transformar, quando Deus, no ápice do sofrimento de suas vidas, liberou a palavra de vitória, essas pessoas foram tocadas e houve então uma ruptura na história. O jovem e desprotegido José, aquele mesmo prisioneiro, escravo de Potifar, se tornou governador. A mulher do fluxo de sangue, sem gastar uma só moeda, tocou nas vestes daquilo que era impossível, foi curada. Sansão, que havia sido motivo de chacota, que foi enganado e por fim teve seus olhos, ficou fraco e amarrado, clamou ao Senhor e teve sua força restabelecida. Em sua morte, matou mais inimigos que em toda a sua vida. Deus, nosso maior exemplo. Quero por fim falar do maior reviravolta de Jesus. Quando o inferno já os demônios acreditavam que aquele homem nu, ensanguentado, que gemia de dor, dava seus pílulos e descia, acreditando Satanás que a maior derrota de todos os estava com que havia matado de Deus. Eis Jesus, durante aqueles dias, sendo preso,
açoitado, exposto, ferido, cuspido e passado por todo tipo. O mais revoltante é que Jesus tinha feito de tanta dor. Ele não estava colhendo em coisa alguma, pelo contrário, em toda a sua vida gastou seu tempo fazendo o nome de Deus, abençoando e cuidando dos pobres, em suma, fazendo apenas a vontade. A Bíblia relata onde Jesus andava, uma multidão ia a todos ele e recebia com amor. Ele os curava, alimentava, ensinava, direcionava e os exortava sobre o reino de Deus e a nova vida que Deus tinha preparado para cada um deles. Jesus foi um homem excepcional e ainda assim houve um momento de sua vida que parecia que era o fim. Game over? Mas ele ressuscitou. Ele rompeu com todas as correntes da própria morte. Acorrentado? Jamais. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o resistisse. Atos 2:24. Não estamos sós. Muitas vezes em sua vida, as coisas parecem não caminhar. Você vê os outros andando, tendo vitórias, conquistando o mundo e nada disso lhe acontece. O vizinho comprou carro novo, o amigo casou, teve uma esposa linda e já tem gêmeos. O mais lento da turma já está na pós-graduação e você nem o Enem conseguiu passar. Às vezes parece que nossa vida é um eterno descompasso, que por mais que tentamos, não conseguimos vencer nem progredir. Parece que somos marcados para sermos um perdedor e que nada de bom vai acontecer em momento algum e que estamos fadados ao fracasso. Querido, querida, tudo isso é uma grande mentira que nos ronda e que o diabo deseja que venhamos acreditar como sendo verdade, mas não é. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, tudo debaixo do céu tem um propósito e o Senhor possui o controle de todas as coisas. Tudo isso significa duas coisas. A primeira, você não está sozinho. A segunda, sua vida tem tempestade sim, mas o Senhor está no centro dessa batalha e tem todo o poder para colocar fim a qualquer tempestade. Persista, persevere, permaneça. Você não está sozinho. Jesus, em sua caminhada pela vida, também se sentiu sozinho algumas vezes. Ali no jardim chamado Getsemane, prestes a ser traído e entregue para ser crucificado e morto, enfrentou os seus momentos de agonia. Na iminente dos fatos, seus próprios discípulos o abandonaram. Difícil, numa hora como essa, ter a perspectiva correta acerca de tudo ou qualquer coisa. Em meio à dor, raramente conseguimos enxergar com nitidez ou entender as coisas com clareza. Se o nosso foco é a dor, não conseguimos enxergar o Pai. Não significa, entretanto, que você esteja sozinho ou que foi abandonado. O Senhor prometeu que estaria sempre com você, ainda que nesse momento não consiga ouvir sua voz. Justamente naquela que parecia ser o marco maior da derrota de Jesus, sua cruz é o símbolo cristão da maior vitória de todos os tempos. Seu passado não determina seu futuro. Sabemos que momentos de luta e de dor não são os melhores da vida de ninguém, pois queremos viver grandes experiências com Deus, grandes milagres, porém não desejamos passar pelo processo, almejamos apenas o resultado. Todos se emocionam com a ressurreição da filha de Jairo narrada nos evangelhos, mas quantos avaliaram a dor dessa mãe e desse pai sobre o leito da morte de sua filha até o milagre chegar? Muitos se alegram com a cura da mulher do fluxo de sangue, mas quantos pensaram nas noites de dor, cólicas, vergonha, mau cheiro e abandono pela qual a cada dia essa mulher passava? Até que, depois de longos 12 anos, o milagre chegou. E o que dizer de José? Será que dentro daquela prisão úmida e fria, na qual viveu por alguns anos, ele pensava em milagres? Será que no momento da angústia, da injustiça sofrida pela falsa acusação da mulher de Potifar, ele pensava em vitórias? Realmente, acredito que não. É muito difícil em meio às tempestades, aos ventos fortes, raios e trovões, rajadas medonhas, o barco balançando e quase a afundar, fixar os olhos na presença do Senhor. O desespero nos rouba 3 coisas: a confiança, a visão e a paz.
Às vezes nos rouba até a própria fé. Porém, todos aqueles que a Bíblia nos aponta como homens e mulheres que alcançaram a promessa, que viveram o impossível, que marcaram a história, foram homens e mulheres excepcionais e que, portanto, viveram lutas e batalhas igualmente excepcionais. Todos esses grandes vencedores foram forjados nessa batalha para conquistarem aquilo que Deus havia separado para eles. Houve lutas sim, feridas, dores, correntes, porém eles as venceram e não desistiram no processo, pois acreditaram que Deus jamais os abandonaria e que Ele cumpriria cada uma de suas promessas. Essas pessoas insistiram e conquistaram tudo o que o Senhor reservou para elas. Não existe game over para aquele que foi escolhido pelo Senhor para ser um vencedor. E você é um escolhido de Deus. Como lemos em Eclesiastes, nossa vida é feita de muitas fases e diversos momentos. Porém, uma fase e um momento não pode determinar toda a sua história. Um momento ruim não determina uma vida. Tantas vezes nas páginas desse livro te desafiei a abandonar seu passado ruim, a sair do seu ninho de dor e renunciar às feridas e amarras e quebrar as correntes emocionais e espirituais que te prenderam até aqui e se apropriar da nova vida que Cristo conquistou na cruz para você. Seu passado, sua história, sua vida devem servir apenas como referência do lugar que Deus te tirou, uma lembrança como testemunho. Como a maca do paralítico do tanque de Betesdas, após Jesus curar aquele homem que vivia naquela cama há 33 anos esperando um milagre, Jesus vai até ele e ordena que se levante, ande e leve sua maca, ou seja, leve seu testemunho. A partir daquele dia, por onde aquele homem andasse, limpo, forte, sadio, as pessoas deveriam comentar umas com as outras: veja, é o paralítico do tanque de Betesda. Caso tivessem alguma dúvida se era ele mesmo, a maca que trazia consigo era a prova final. O paralítico agora andava. Aleluia! Meu querido leitor, as suas feridas, as marcas da sua dor e suas amarras podem ser no futuro apenas motivo de testemunhos e glórias a Deus, quando as pessoas olharem para você e dizerem: mas não é aquele sem futuro? Aquela prostituta, aquele traficante, aquele mulherengo? O que aconteceu com eles? O que aconteceu? Eu respondo: tiveram encontro com Jesus, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, receberam nova vida e escolheram uma nova caminhada. Eles são nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12:11. A sua história, o seu passado, o seu ninho, não pode jamais determinar seu futuro. Há um futuro em Deus para você. Você, ao ler cada uma dessas palavras, pode ter se identificado com tudo o que falei até aqui e está ansioso para começar a dar passos nessa direção. Quero muito te ajudar a iniciar nessa jornada de transformação e recomeço. Lembre-se, toda jornada começa com um primeiro e pequeno passo. Não foque na distância a ser percorrida, nem nos desafios a serem enfrentados, mas apenas em seus passos na estrada. E dê um a cada dia, um passo de cada vez. Não tenha pressa, tenha foco. Durante toda a minha caminhada contigo aqui, te incentivei a liberar perdão, a abrir mão do passado, a fixar seus olhos naquilo que Deus planejou para você e vivenciar uma nova vida em Deus. Sei que foi machucado emocionalmente, teve feridas tão profundas e doloridas que não há como ignorá-las. E nem tem por que fazer isso, fingir que nada aconteceu, porque isso não mudará sua história. Quero, contudo, convidá-lo a deixá-las nas mãos de Jesus. Se você olhar bem para as suas mãos, verá feridas por causa dos pregos. Ele conhece bem o que é sofrer e compreende todas as dores, mágoas e injustiças que você já passou.
Você precisa entregar cada uma delas a Deus, porque na jornada a qual irá iniciar, essas bagagens emocionais ficarão pesadas demais e poderão te fazer desistir no processo. O passado precisa ficar no passado. Além disso, para Deus começar algo novo em nós, lembranças e mágoas precisam ser abandonadas, pois do contrário, como uma âncora, elas nos puxarão para baixo e nos prenderão no lugar de dor da qual almejamos nos libertar. Acorrentados jamais, lembra? Sei que muitos de nós desejamos vingança, justiça e até mesmo restituição por todo engano, mentiras, agressões e abusos que vivemos. Não merecíamos passar por isso. Ninguém merece. Muitas vezes não entendemos por que somos alvos de tantas agressões, de tantos xingamentos, mas por mais injusto que pareça, você precisa entregar cada uma dessas dores ao Senhor e escolher liberar perdão, ou seja, perdoar é ficar no prejuízo em alguma área de sua vida. Entretanto, não perdoar te levará a perder toda a sua vida. Quem não enfrenta o passado perde o futuro. Perdoar não é esquecer, mas é não levar em conta deliberadamente. Quando assim fazemos, nos libertamos de nossos algozes, de nossos capatazes, daqueles ou daquilo que nos atormenta. É libertador tudo isso. Nos libertamos de fato e de vez de nossas correntes. O perdão é um processo libertador de que te faz abandonar as suas razões, os seus motivos, a sua justiça e entregar a Deus toda a situação e abrir mão daquilo que entende ser seu direito. Curioso que, falando assim, parece horrível, mas na prática, liberar perdão te libertará das correntes que durante anos o prenderam na dor e fará com que experimente uma paz infinita. Perdão também não é mágica, mas uma decisão deliberada e, como dito, um processo que, ainda que longo às vezes, vale a pena e precisa ser iniciado. Seu passado não pode jamais determinar ou selar o seu futuro. É questão de escolha, e escolha só sua e de mais ninguém. Esse é seu tempo. Retornando ao que disse Salomão no livro de Eclesiastes, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de destruir. Está claro por esses versos e todo o capítulo 3 de Eclesiastes que há um tempo e um propósito para todas as coisas em nossa vida. Eu quero declarar para a sua vida que seu tempo chegou. Quero declarar em nome de Jesus que o tempo de pranto, de dor e aflição estão com seus dias contados. Não é mais tempo de chorar, nem tempo de odiar, nem de espalhar. É tempo de restaurar, de recomeço, de construir, de semear, de findar as tempestades da vida ou de se lamentar por elas. Os discípulos estavam em alto mar e as ondas eram gigantes. O barco daqueles homens, como frágeis folhas ao vento, balançava de um lado para o outro e parecia que a qualquer momento aquela embarcação se partiria ao meio, quando eles ficaram ao léu, sob o risco de serem engolidos por aquelas ondas gigantes e lançados no oceano, num abismo sem fim. Ventos ruidosos, raios e trovões iluminavam o céu e faziam um barulho tão medonho que se misturavam, quem sabe, aos gritos de medo e horror que ora ou outrora algum discípulo deixava escapar. Em meio a toda essa agitação das águas, vento, barco e medo, Jesus tranquilamente dormia dentro daquela frágil embarcação. Os discípulos não entendiam como que em meio ao caos o mestre dormia. Será que ele não se importava que todos ali morressem? Será que em meio ao desespero em fase da morte, ele não se importava? Será que mesmo após cada um deles terem escolhido seguir a Jesus, ainda assim não seriam salvos? Será que o amor de Deus era realmente verdadeiro ou só papo furado? Por que Jesus estava em silêncio a dormir e não o socorria? Em meio ao desespero, um dos discípulos questionou: Mestre, não te importa que morramos?
Imagina o desespero desse momento. Aqueles homens haviam acreditado na palavra de Jesus, aceitado o chamado, abriram mão de suas vidas e trabalho para segui-lo. Entregaram sua vida e seus sonhos em suas mãos, e em meio à caminhada da vida, quando acreditavam estarem seguros, a tempestade se abateu. Parece um pouco a história de nossas vidas, não é? De repente, tempestades se abatem sobre nós. Às vezes elas são internas, outras externas, mas a primeira é tão destrutiva e desesperadora como a outras, e ambas têm o poder de nos destruir e nos submergir, levando-nos para o fundo do abismo. Em meio aos ventos e aguaceiros, mal conseguimos ficar de pé ou manter o barco no seu rumo sem perecer. É quase impossível manter a direção e o cansaço nos abate. Neste momento, o nosso coração indaga: onde está o nosso Deus? Se por um instante as lágrimas não o impedissem de olhar melhor e você se apegasse ao resquício de fé que ainda existe no seu coração, veria que na verdade você nunca esteve sozinho. Em meio às tempestades da vida, no centro do caos e da turbulência, Jesus esteve, está e sempre estará no barco. Ele prometeu que nunca nos abandonaria. Ele estava exatamente do seu lado, segurando a sua mão, seguindo e sustentando seus passos. Assim que os discípulos clamaram a Jesus, imediatamente ele se levantou e ordenou que o mar se aquietasse e tudo se acalmasse. A Bíblia relata que o vento se aquietou e o mar se acalmou e se fez abundância. Todos ficaram admirados, pois até o mar e os ventos reconheciam seu senhorio. Queridos, queridas, esse é o segredo. Clame, clame e clame. Ele é o Senhor das tempestades. Jesus sempre esteve no barco. Ele nunca deixou aqueles homens sozinhos. Ele também nunca nos deixou. Porém, os discípulos tentaram vencer as dificuldades, tentaram resistir à tempestade por meio de suas próprias forças e capacidade, pois acreditaram na sua experiência e sagacidade, quando na verdade deveriam, desde o início, ter chamado Jesus para assumir o controle daquela situação. Muitas vezes agimos exatamente como eles. Só clamamos ao Senhor quando estamos desesperados, prontos a sucumbir. Queremos ter o controle da situação ou dar um jeitinho de enviar para debaixo do tapete aquilo que não damos conta de resolver ou não temos meio de tratar. E por não clamarmos pela intervenção do Pai, afundamos lentamente para o nosso fim. Em meio à dor, não se esqueça, Jesus está no barco. Deus se faz presente em todas as tempestades de nossas vidas. Há, portanto, uma razão para toda essa postura diante de tudo que eu expus ao longo desses 7 capítulos. Esse é o seu tempo, o tempo de Deus para a sua vida. Não que antes não fosse, como se Ele não soubesse de nada de sua vida ou não estivesse do seu lado, mas esse é o tempo porque a verdade o alcançou. As correntes de seu passado, que outrora o aprisionaram por todos esses anos, foram quebradas, ou está agora na iminência de sê-lo. Não importa o quão pareça firme as estacas onde as cordas ou as correntes que lhe prendiam sejam, nem o que lhe foi dito por todos esses anos por seus algozes, seus capatazes, seus torturadores, sejam eles emocionais ou espirituais, humanos ou diabólicos. O fato e a maravilhosa boa nova é que você pode ser livre em Cristo. Nele, você é maior que imagina. Esse é o seu tempo, a hora de sair das masmorras. Chega de estacas, cordas, correntes, rompa com o ninho. Acorrentado? Jamais, jamais, jamais.